Muito bom dia a todos. Gente, preparados para uma semana de rompimento? Bom dia você que está assistindo agora pela manhã. Bom dia você que vai ver em outro horário. A grande verdade é que nós temos a oportunidade, de viver aqui um momento especial esta semana. Vai ser poderoso, é assim que eu creio. Nós viveremos momentos especiais de sabedoria, de revelação, sobretudo de libertação das prisões. A grande que Deus colocou no meu coração é que nós tivéssemos um tempo aqui essa semana para conversarmos um pouco mais sobre libertação das prisões, das cadeias, para que haja um rompimento, um avanço na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Enfim, temos algo assim poderoso para experienciar na Semana do Rompimento. Olha, se você ainda não é inscrito aí no meu canal, se inscreva. Se você ainda não entrou lá no grupo de WhatsApp, VIP, conecte-se lá para que você possa receber algum tipo de material daquilo que vamos conversando aqui durante a semana. Nós vamos postar lá os pequenos trechos desse material para você ir sendo abençoado. E se você ainda não compartilhou aí com seus amigos sobre o que vamos conversar aqui, está na hora de você fazê-lo, mas vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Quem quer romper? Romper. Para nós, 2022 é sim um ano de rompimento, é um ano de crescimento, é um ano de aceleração, é um ano de recomeços. Então, para recomeçar corretamente, para recomeçar com força, precisamos romper com uma série de coisas. Então, vamos lá. O tema da nossa semana é Semana do Rompimento e a base é libertação das prisões. Que prisões essas? Prisões emocionais, prisões psíquicas, ou ainda prisões religiosas, tá bom? A base da nossa reflexão essa semana vai ser Provérbios 23, verso 7. Provérbios 23, 7 diz que porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem se imagina, como o homem se vê, assim será a sua vida. Assim será. Muito interessante você pensar nisso aqui. Como você se vê, isso sustenta as suas decisões, os seus posicionamentos. Isso define os seus relacionamentos. Olha que coisa interessante, posicionamentos, relacionamentos, respostas ao meio, e tudo isso está relacionado com as suas crenças, como você se imagina, Poderíamos falar isso de outra forma, que seria talvez você pensar na sua autoimagem. A sua autoimagem define quem você é no meio em que você vive. A sua autoimagem define, inclusive, seus relacionamentos, define os seus posicionamentos diante da crise, da dificuldade ou coisas assim relacionadas. Então, para a gente romper, para sair do lugar, para crescer, para avançar, precisamos então ser libertos destas prisões. Agora, o que de fato seriam prisões? Pensando em Provérbios 23, 7, quando eu falo de prisões, eu falo de crenças limitantes. É disso que nós vamos conversar essa semana. Crenças limitantes. Então, o que seria crenças limitantes? As crenças, de uma forma geral, não necessariamente limitantes, elas são
representadas por todas as ideias que nós vimos, ouvimos ou concluímos. Então isso são crenças, né? O que é crença? São representadas por ideias que vimos, ouvimos ou concluímos. Então isso vai definindo as nossas crenças. De novo, aquilo que ouvimos, vimos ou concluímos. O resultado disso é crenças. E o que seria crenças de forma bem sintetizada? É aquilo que acabou de se tornar a minha verdade. Aquilo que acabou de se tornar a minha verdade. É como eu vejo, é como eu creio, é como eu percebo. E na maioria das vezes, isso é resultante daquilo que ouvimos, vimos ou concluímos, né? Então, tudo que os indivíduos fazem, a forma como eles pensam, sentem e agem, é resultado de suas crenças, tá certo? Por isso que muitas pessoas agem de forma diferente em situações idênticas. É muito legal a gente pensar nisso aqui, né? Então, a forma que a pessoa pensa, sente, age ou reage está estritamente ligado às suas crenças. Por isso que, às vezes, você vê uma pessoa tendo uma atitude aqui diante de algo totalmente diferente da outra. Por quê? Porque cada uma reage com base nas suas crenças. Agora, o pior de tudo isso é que as crenças, elas são como ímãs. Elas são como ímãs. Então, o que é um ímã? O ímã atrai, né? Ele atrai coisas, né? Inclusive sujeiras, enfim. O ímã, ele tem o poder de atrair. Então, as suas crenças, por incrível que pareça, elas também têm esse papel de atrair aquilo que é característico. Olha que coisa forte, né? Então, naquilo que baseia a sua crença, muito provavelmente, você vai atrair coisas relacionadas, né? Então, e aí eu lembro de uma palavra de Jó, né? Quando ele vai dizer que o que eu mais temia me aconteceu. Lembra disso? O que eu mais temia me aconteceu. O que Jó está falando? Eu temia perder minha família, eu temia perder os meus bens, eu temia perder, enfim, eu temia perdas. E as perdas chegaram na minha casa. Olha que coisa grave. Então, as crenças, elas funcionam como ímãs, né? A gente falando um pouco mais espiritualmente, a crença é a fé que cria, que gera, né, que produz, que coloca em movimento questões espirituais, questões relacionais, questões psicoemocionais, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Agora, quando nós falamos de crenças limitantes, aí a coisa ainda é pior, né? Porque as crenças em si, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, né? Então você pode ter, como exemplo, você pode ter uma crença em Deus ou nas coisas do Senhor, ou nas coisas do céu, nas coisas da vida, de forma positiva, ver tudo positivamente, ver tudo com amplitude, enfim. E tem aqueles que já veem tudo de forma negativa, né? Sempre para o lado negativo. Agora, o problema são as crenças limitantes. São aquelas que, por experiências vividas, te bloqueia, né? Não deixa você sair do lugar. E como é que essas crenças elas vão sendo geradas dentro de nós? Pensa no que eu vou te falar aqui agora. Hoje eu quero dar só uma introdução e a gente vai conversar com isso durante toda a semana. Tá bom para você? Tá chegando bem aí o som, gente? Abraço a todos que já estão conectados conosco. Mas pensa aqui algo comigo. Quando uma criança nasce, quando uma pessoa nasce, ela é como uma folha em branco. Pensa numa folha em branco, nada escrito. Isso aqui é quando você ali é gerado no ventre da sua mãe, né? Então,
Aí começa-se todo o processo. Você começa a crescer no ventre da sua mãe, aquela folha em branco, mas os sentimentos dos pais durante a gestação começam a se escrever nessa folha, que é você. As brigas dos pais, as emoções que a mamãe vai sentir, as palavras que possivelmente os pais dizem em momentos de crise, né? Aquilo começa a ser escrito nessa folha em branco. Então, as experiências da vida. Então, isso enquanto você está ali no invólucro uterino, né? Então, as emoções dos pais, as falas dos pais, vai sendo registrado nessa folha em branco. E aí quando, né, nasceu esse bebê lindo que foi você lá atrás, né? Nasceu essa criança, começa então as experiências da vida. As experiências da vida, né? Aí começa a educação recebida, né? O sistema familiar, o sistema mundo, as ideias transmitidas pelos pais, pelos professores, né? Os conceitos familiares, os conceitos religiosos, né? A cultura do seu país. Hoje, infelizmente, né, toda essa carga de informação da internet, tudo isso vai sendo escrito nessa folha em branco, né? E o resultado disso vai ser, a partir do momento que você tem aí percepção de tudo isso, você vai começar a fazer as interpretações de todo esse conteúdo. Olha que coisa interessante. Você vai começar a fazer as interpretações. Vamos falar de uma forma um pouco mais simples. Você vai começar a tentar compreender, entender essas coisas todas. Entendeu? Você vai começar a compreender, tentar entender essas coisas todas. E o resultado disso vai ser as suas crenças. Entendeu? E aí, isso vai ser algo muito forte, porque é aquilo que você concluiu de todas estas experiências. Então, se transformam em crenças. E quando que vai ser crenças limitantes, quando que vai ser crenças positivas, quando vai ser, né, fé, quando que vai ser, vai depender do que foi escrito nesta folha em branco. Essa folha em branco é você ali na sua gestação e no seu processo de crescimento, muito provavelmente até os seus 7 anos de idade. Então, você vai ter crenças poderosas ou você vai ter crenças limitantes? Isso é resultado do que foi impresso nessa folha em branco, nesse livro da sua consciência, né? Enfim, vai ser isso. Agora, as crenças, né, quase sempre, elas são desenvolvidas na sua primeira infância. A gente pensa muito nisso, que mais ou menos até os 7 anos vai ser então impresso nessa folha do seu consciente, que vai depois se transformar em inconsciente, né? Os estímulos que você vai recebendo, as verdades, enfim, as experiências vão sendo escritas nesse papel, nessa folha, que é você, que é a sua capacidade mental, enfim, psíquica. E isso aqui vai se transformar em uma lente. Presta bem atenção. Isso vai se transformar em uma lente. O que seria uma lente? Eu acabei que eu esqueci, mas eu queria ter trazido aqui um óculos para você entender melhor, né? Mas eu explico. O que são crenças? Seja elas positivas ou limitantes, enfim. A crença vai se transformar em uma lente. Então, se você agora, aí na sua casa, pega um óculos escuro e você coloca, né, aí sobre o seu rosto, enfim, coloca aí o óculos escuro, você vai começar a ver todas as coisas a partir da lente.
Se ela for preta, você vai ver as coisas todas acinzentadas. Se ela for verde, você vai ver as coisas, né, com tom de verde. Se ela for amarelada, você vai ver as coisas com tom amarelado. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que a lente define como as coisas vão ser vistas por você, não necessariamente como elas são, tá certo? Então, quando que essa lente ela é colocada? A partir, então, das conclusões que nós vamos tirando daquilo que foi registrado, daquilo que foi impresso em nós, na nossa infância, né? No nosso tempo de gestação. Então, isso se transforma em uma lente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vê o mundo a partir dessa lente. Você vê as pessoas a partir dessa lente. Você me vê a partir dessa lente. Provavelmente o que eu estou dizendo aqui para você vai ser muito influenciado a partir da lente, de como você vê a vida, de como você vê o Natanael agora, né? Entendeu? Então, o que a gente precisa? Em alguns casos, nós precisamos tirar essa lente. Uma das libertações de prisões que a gente vai viver é tirar essa lente. Porque se você não tira essa lente de crenças, né, carregada de crenças limitantes, isso vai bloquear você, vai bloquear o seu avanço, vai bloquear o seu crescimento. Tá bom? Então, até aqui tudo bem? Vocês estão caladinhos aí, você pode participar. E você pode se inscrever lá no nosso grupo de WhatsApp VIP e mandar as suas perguntas sobre o tema. Lá, né? Melhor, lá você não vai conseguir mandar, porque lá só os administradores conseguem falar. Então você pode chamar aqui no direct, aqui no meu Instagram, né? Você entra lá naquelas mensagenzinhas e deixa lá as suas perguntas sobre o tema, né? E aí, amanhã, eu vou aqui, no momento da nossa live, nós vamos também trazer respostas sobre as suas perguntas, tá bom? Porque o tema que eu estou abordando aqui é muito forte, é muito poderoso e pode, com certeza, mudar, né, totalmente a sua vida, né? Se tira a lente das crenças limitantes, você é liberto, você começa a viver algo poderoso. Existe uma verdade bíblica que diz o seguinte, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tem acesso à verdade, ou às verdades, por que eu preciso aqui trazendo e conversando com você e trazendo esses conceitos? Porque se você tem acesso às verdades, você vai ter acesso aos seus bloqueios, você vai ter acesso a essa condição, a essa lente pela qual você está vendo a vida. E se você tem acesso a isso, você tem condição de abrir mão disso, lançar fora, entendeu? Então, hoje eu quero trazer para você, além dessa introdução, eu acredito que você precisa ver de novo e anotar e perceber, hoje eu queria trazer para você alguns tipos de crenças, tá? Para a gente poder amanhã começar a falar de coisas mais práticas e também responder as suas perguntas. Aonde você vai colocar suas perguntas? Lá no direct. Você entra lá na mensagem lá do Instagram e coloca a sua pergunta, a gente vai responder, tá bom? Quais são os tipos de crenças? Então, o primeiro tipo de crença são as crenças hereditárias, né? Quais são as crenças hereditárias, gente? As crenças hereditárias, elas são representadas por tudo aquilo que o indivíduo ele ouve dos seus pais. Então, aquilo que ouvimos dos nossos pais ou do ambiente familiar, do sistema familiar. Tudo aquilo que ouvimos, vemos e percebemos no ambiente familiar, isso vai se transformar em crenças, que a gente chama de crenças hereditárias, né? Essas crenças elas são
muito fortes, assim, baseadas, né, ou sustentadas nas palavras paternas ou maternas. Palavras como você não faz nada direito, né? Um exemplo, você deixa tudo pela metade, né? São às vezes palavras dos pais impensadas e que vão gerar, né, crenças, né, no indivíduo, que vai se transformar em lente, lembra? Sempre lembre disso, em lentes pelas quais eles vão enxergar a vida, né? Então, palavras como você nunca vai conseguir ser alguém na vida. Então, você é burro, né? Você é ignorante. São falas que vão ser determinantes na vida do indivíduo, né? Que vai se transformar em crenças. Crenças essas, porém, crenças hereditárias. Está comigo aí? Está percebendo o que eu estou dizendo? Mas aí nós temos as crenças sociais. Tá? Então, o que seriam as crenças sociais? As crenças sociais são aquelas crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade. Crenças, isso acontece muito com jovens adolescentes, né? Principalmente meninas que desejam ser modelos ou coisas semelhantes, e aí é colocado um padrão de beleza, né, pelas redes sociais ou pela mídia social, e aí a pessoa então logo se começa a crer daquela forma, a ver a vida daquela forma, né? E aí muitas adoecem, muitas, enfim, né? Então são crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade, né? Vamos para alguns exemplos aqui comuns de crenças sociais, né? O mundo é perigoso. Quer ver uma outra crença social? Deixa eu lembrar de uma aqui que eu acho interessante. Homem é tudo igual. Quem já ouviu isso aí? Homem é tudo igual. Homem é tudo igual. Quer ver outra? Os ricos são mais felizes. Você só será aceito se for magro ou magra. Lembra que eu falei aqui agora? Da mídia social, da forma que muitos são obrigados a pensar. Isso são crenças sociais. Então, a gente vai ter que tratar disso também, de conversar disso. Na verdade, estou trazendo para você aqui alguns conceitos que vão te ajudar a entender a nossa semana do rompimento. Eu não tenho interesse aqui em ter pressa com você, mas deixar claro para você que é possível romper com essas coisas, né? Quer ver um outro tipo de crença? É a crença pessoal. O que seria crenças pessoais? São aquelas crenças criadas ou geradas a partir da sua experiência individual, né? Elas têm sim origem hereditária, elas têm sim origem social, né? Elas têm origem socioeconômica, elas têm origens religiosas. Mas o que são crenças pessoais? São as suas conclusões, é aquilo que você concluiu da vida, daquilo que foi escrito na folha em branco, que é você quando nasceu, quando foi gerado no ventre. Então, as crenças pessoais são aquilo que são as conclusões que você chegou ou chega, né, até hoje, né? Vamos falar de uma aqui que é muito interessante. Digamos que você tenta fazer um vestibular ou mesmo uma prova, né, para um concurso. E aí você vai muito mal nessa prova, você vai muito mal nesse exame. E aí você gera uma crença de incapacidade, né? Quer ver um outro exemplo? A pessoa vai fazer o exame de habilitação, de tirar a carteira de habilitação, né? E aí ele vai lá e toma um pau, que é chamado, né, que é comumente chamado. Ele toma um pau. E aí ele gera uma crença de que ele não pode. Eu faço atendimento, inclusive, né, exame de rua, se você precisar, estou aqui à disposição, exatamente para tirar, né, ou tratar essas crenças que foram geradas no último teste, na última tentativa, né? A pessoa já vai para o exame pensando que
será impossível, que não vai dar certo, que eu não consigo. Né? Aquela pessoa que terminou um namoro, né, e ela começa a pensar que ninguém mais vai gostar dela. Então são conclusões a partir das crises, experiências vividas. Então a gente chama isso de crenças pessoais. E tem uma outra crença que eu quero terminar hoje falando dela, e na semana que vem amanhã, a gente vai citar aqui alguns exemplos mais específicos de crenças e começar a tratar isso mais diretamente. Mas existe uma outra crença poderosíssima, principalmente no nosso meio cristão, que são as crenças religiosas. Né? Como que essas crenças são geradas? Elas são criadas ou geradas a partir de experiências com a religião, ou melhor, de experiências com o sistema religioso. Né? Nem a experiência com Deus. Quando eu falo de crenças religiosas, não é experiência com Deus, é experiência com o sistema religioso. Né? Essas crenças religiosas, elas têm sim, elas podem ser sustentadas ou criadas a partir, né, dos conceitos hereditários. Né? Quase sempre o filho, a criança, ela é conduzida para a fé, né, praticada pelos pais. Então, as crenças religiosas, elas têm sim uma influência poderosa dos pais. Poderíamos falar que as crenças religiosas, elas têm sim uma influência poderosa das crenças hereditárias, com certeza. Mas elas vão se tornando verdade na nossa vida a partir das nossas experiências com esse sistema religioso, que eu sou tão contra, né? Com esse sistema religioso. Então, a pessoa vai adotando, né, crendo, experienciando e gerando, então, as suas crenças. Né? Quer ver um exemplo sobre isso? É a pessoa viver os ensinos sobre o merecimento, né? Os ensinos sobre o merecimento com base nas suas ações, nas suas obras. Então, foi dito para muitos de nós que eu só serei amado ou abençoado se eu fizer tudo corretamente. Quem já ouviu isso aí? Né? Você só merece a bênção se você for certinho. Né? Você só merece a bênção se você orar 3 vezes por dia. Você só merece a bênção se você fazer 7 dias de jejum. Você só merece a bênção se você... Entende? Tudo baseado na nossa justiça própria. Então, isso gerou em nós algo muito complexo e terrível, que é crenças religiosas, né? Crenças limitantes. Né? Em vez de olharmos para Jesus como nossa referência de poder, né? Poder viver, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as promessas de Deus tenho sim em Cristo. Né? Eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, em vez de olharmos para Cristo, nós somos ensinados a olhar para a gente. E olhar para a gente com um sentimento de condenação. E sempre tentando ser melhor ou fazer melhor para ser aceito. Então, isso é uma crença religiosa terrível e que bloqueia a sua vida. Né? Quantas vezes a gente ouviu, se você fazer isso, se você fizer certinho aqui, você vai ser abençoado. Mas se você não fizer, prepare-se para a maldição. Não é assim, gente? Se você agir corretamente em todo tempo, o mal não vai te atingir. Né? Enquanto a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o diabo não lhes toca. Olha, se você não pecar, você vai para o céu, mas se você pecar, você já está condenado ao inferno. Enquanto a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita, gente, tem muita coisa para a gente conversar aqui essa semana. Então, você quer esse material? Você quer um pouquinho do que nós conversamos aqui? Eu preciso que você entre lá no nosso grupo, no grupo VIP. Eu acredito que já está aqui na bio do meu Instagram. Eu acredito que sim. Senão eu vou pedir o pessoal para colocar. Você entra lá no grupo. Ninguém vai ficar falando nesse grupo. Só eu vou colocar as coisas lá. E aí eu vou colocar para você essa introdução do que falamos aqui. Claro que é um esboço.
sintetizado, tá? Não é tudo o que eu disse, você precisa ouvir, mas já vou colocar essa primeira parte lá para você poder, então, ouvindo o que eu estou dizendo e também lendo alguma coisa relacionada. E não só isso, todo o material que a gente puder colocar lá para você, nós vamos colocar, tá bom? Eu conto com você aqui amanhã, a partir das 6 da manhã, para o nosso segundo dia da Semana do Rompimento. Uma semana de muita informação, de conhecimento de verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi bom para você? Deixe as suas perguntas aí no direct, né? Coloca as suas perguntas, suas dúvidas, coloca lá no direct, deixa lá, que amanhã, aí durante o dia eu dou uma olhada e amanhã também a gente traz aqui respostas sobre esse tema. Semana do Rompimento, libertando-se das prisões. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Prepare-se para romper com cadeias e prisões e experienciar e viver o melhor ano da sua vida. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amanhã te espero. Se você quiser e desejar, compartilhe essa live com outras pessoas. E mais tarde também vai estar lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, AP Natanael Rodrigues. Talvez fique até mais fácil para você compartilhar por lá. Um abraço, até amanhã, às 6 da manhã, querendo Deus.